O Atlético Mineiro e o Grêmio fazendo bonito em relação a público e mais especialmente em renda. Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora começar o vídeo com aquele de notícias. Libra e Liga Forte União estão conversando sobre a possibilidade de assumir o controle do Campeonato Brasileiro a partir de 2027, tirando dessa maneira a CBF do comando. Preciso falar agora sobre um feito de mineiros e gaúchos. Normalmente as maiores rendas do futebol brasileiro vêm de São Paulo e Rio de Janeiro, até por conta dos ingressos mais altos. Nesse final de semana em São Paulo tivemos Corinthians e Santos, e no Rio de Janeiro Flamengo versus Vasco, o clássico das multidões. Mas as maiores arrecadações ficaram em Porto Alegre e em Belo Horizonte. O Atlético Mineiro, na vitória por 4-0 contra o América, levou 47.036 pessoas ao Mineirão, numa renda total de R$ 4.100.000, ticket médio de R$ 87. Já Grêmio e Internacional levaram para a Arena do Grêmio 51.077 torcedores e a maior renda do final de semana, R$ 4.400.000. O Flamengo versus Vasco teve 55 mil pessoas no Maracanã e uma renda de 3.700.000. Corinthians e Santos, segundo o maior público da história da Neoquímica Arena em jogos do Corinthians, 47 mil pessoas e uma renda de 3.600.000. Pode parecer besteira, mas a capacidade de arrecadação com bilheteria transforma os clubes. Aqueles times que têm a possibilidade de faturar alto de forma recorrente com jogos dentro de casa têm maior capacidade de investimento, de pagamento de salários, de contratações, entre outras coisas. Bom, vamos lá falar sobre o Atlético. O Atlético acertou a venda de Alisson para a equipe do Shakhtar Donetsk. O Galo conseguiu fazer com que o jogador abrisse mão dos direitos econômicos que ele detinha nessa negociação. Alisson detinha 20%. Dessa forma, o Galo, que tinha 80%, passará a ter 100% do negócio. Então, o Galo ficará com 12 milhões de euros, que em reais dá 75.400.000 reais. Além disso, o Galo mantém 15% de uma futura transferência do jogador. Este é o valor, percentual que o Atlético conseguiu manter da negociação. Vende por 12 milhões de euros, 75.400.000 reais. Mantém nesse momento 15% dos direitos econômicos. E, além disso, uma situação absolutamente importante para que o torcedor entenda. O Atlético pode faturar mais 2 milhões de euros, 12 milhões e meio de reais. Faria com que a negociação chegasse aos 14 milhões de euros, 88 milhões de reais. O que seria necessário para que o Atlético conseguisse isso? Seria necessário que Alisson disputasse 50% das partidas nas temporadas em que o Shakhtar conseguir a classificação para o UEFA Champions League. Mas o Shakhtar terá que conseguir essa classificação em duas oportunidades, ou seja, vamos lá começar do início para ficar mais claro. O Shakhtar teria que se classificar 2 vezes nos próximos 5 anos para a UEFA Champions League, algo absolutamente normal. Mas nessas 2 classificações do Shakhtar, Alisson teria que disputar 50% das partidas. Caso ele consiga fazer isso, o Atlético receberá 2 milhões de euros pela venda do atacante de 19 anos. Mais 2 milhões de euros, faria o negócio chegar a 14 milhões de euros, 88 milhões de reais na cotação atual. Tá falado, meus amigos? Trabalhou demais no último. Me dá os números do Rony aí, espetacular, hein? Espetaculares. Porque os números estão realmente muito bons. Melhor início de carreira dele, aí vão dizer assim, mas campeonato estadual, querido. Ele iniciou a carreira também no campeonato estadual. Ele jogou lá no Paraense, jogou no Paulista, enfim. O campeonato estadual, ele serve de base, sim, para análise, viu, gente? Ele serve de base, porque todos também, estão jogando nesse período pelo Brasil nos campeonatos estaduais. E você dizer que eu até achei aqui, antes de chegar nesse ponto aí, eu ainda falei aqui, que eu até achei que o nível esse ano estava até melhorzinho do que anos anteriores aqui em Minas Gerais. E os números do Rony são muito interessantes, mas muito mais do que os números caríssimos. As atuações consistentes de um cara que conquistou a torcida com 5 jogos, pô.
Ele chegou, eu tinha desconfiança de que ele ia demorar, ritmo, né? Ele não estava bem fisicamente, tinha todo esse papo, né? Que ele ia demorar. Mas chegou e encaixou como uma luva, né? E um ataque com o Hulk bem, com o Rony bem, eu acho que pode ser a reedição de uma boa dupla como o Paulinho. Ele que já mostrou um poder de fogo muito bom, né? Tem poucas ocasiões, mas ele consegue marcar, finaliza muito bem. E parece que tá se sentindo em casa, tá feliz. Eu acho que isso também faz muita diferença. Um jogador que se sente confortável e talvez ele não tivesse tão confortável mais no Palmeiras. O que dava a sensação, assim, vendo essa reta final dele no Palmeiras é justamente esse ponto. Que ele tava infeliz lá, não tava legal, o clima tava ruim. E aí no Atlético ele reencontra meio que uma alegria mesmo. Tem um monte de jogador que já jogou com ele, um elenco que abraçou ele ali também. E o Cuca já conhece ele também, então assim, tudo casou para que ele tivesse tendo essas atuações igual tá acontecendo, né? E o mais interessante é que a gente vê o Rony e pensa, ele é aquele falso 9, mas ele não tem sido exatamente um falso 9, ele é um 9 mesmo, né? Ele é um cara jogando muito perto da grande área, um cara pisa na área o tempo todo, briga com o zagueiro, só para cabecear, mesmo não tendo estatura, né? Então dá pra pensar num médio e longo prazo. Chato, o Rony, na saída de bola. muito chato. Dá pra pensar nele jogando com o Hulk, igual o Paim falou, mas até numa dupla um pouco diferente da do Paulinho. Porque o Paulinho ainda era o cara que ficava mais fora da confusão, né? Movimentava. O Rony talvez consiga prender os zagueiros e dar espaço pro Hulk jogar do jeito que gosta, que é jogar mais solto, ter espaço às vezes pra finalizações de média distância, né? Que é uma coisa que o Hulk gosta muito. Então pode ser uma dupla muito interessante nesse sentido também, porque taticamente ele vai ser um pouco diferente do que era o Paulinho, porque ele é um jogador que joga mais na confusão, ele entra mesmo, ele é meio doidão, ele se joga na grande área, ele se joga no bom sentido, né, de tentar fazer os gols e tudo. Então talvez essa confusão que ele faz ali mais perto da grande área faça o Hulk ficar num espaço bem confortável para jogar, embora, claro, nenhum treinador também vai dar muito espaço pro Hulk nas orientações, né, mas nessa bagunça organizada do Cuca, pode ser que o Hulk consiga achar uns espaços interessantes para jogar, porque o Rony não para quieto. Né? Você vai ao mercado e traz jogadores, Paim, Valu, você traz jogadores como o Rony, chega e encaixa rápido. Coelho, chega e encaixa rápido. Natanael, chega e encaixa rápido. Aí facilita bem. Agora, é aquele detalhe, né? Se coletivamente o time não estivesse como estava, Luzia. É aquilo que eu falo, o trabalho, quando você tem um time, vai encaixando as peças, né? E o Cuca teve um fator que nem por isso o trabalho dele é menos importante, mas que é o fato de algumas peças que ele trabalhou no próprio Atlético em 21 e 22 permanecem e outras peças que ele trabalhou em outros times chegaram. Então, rapidamente, eu acho que isso faz com que a ideia dele circule mais rápido. Só a respeito do Rony, e aí nem estou destacando por conta do... Mesmo que ele não tivesse esses números aqui, viu, Thiago? Não vou basear o meu comentário nos números neste momento. Eu já disse e mantenho. O Rony, para mim, é de longe, dos atacantes que o Atlético trouxe, Coelho e Júnior Santos, o melhor. Porque é um Rony que foi moldado pelo Abel Ferreira, que é de longe também o melhor treinador do Brasil desde que ele está em ação no Palmeiras. Então ele faz leituras que o Rony há 3 anos atrás não era capaz de fazer. De qual espaço do campo está sendo necessário que ele se projete, de tabelas curtas, de infiltração na área, ele está sempre... Eu acho que isso é fruto muito do jogador que teve a humildade de entender e de aceitar, né, os direcionamentos do Abel, não achar que entendia tudo de futebol. Então a gente pode ver a melhor versão do Rony aqui no Atlético. Eu quero ouvir o Renato Paim, a gente vai falar mais, o Thiago Fernandes também, o Dola, sobre o Rony. Emendar também para falar do Gabriel Menino, né, que é outro moldado pelo Abel,